abrir a sua Bíblia no Salmo 121. Chegamos ao momento de ouvir a palavra de Deus, o momento da pregação, o momento em que o Senhor fala conosco. E hoje nós vamos para o Salmo 121, fazer a leitura de todo esse salmo. Salmo 121, abra aí a sua Bíblia. Mesmo em poucas pessoas, nós cremos e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos fortalecido, nos edificado. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, somos gratos porque o Senhor nos deu condição de fazer a Tua vontade, Pai querido, em todos os momentos deste culto, de ouvir a Tua voz por meio das leituras, também, Senhor, de adorar a Ti com os cânticos que nós cantamos aqui. E este momento também é um momento especial do nosso culto, onde nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra. Senhor, a despeito, Pai querido, das limitações do pregador, fale com a Tua igreja, Senhor, não porque nós merecemos, não porque somos bons, não porque nós viemos aqui para isso, mas porque o Senhor é misericordioso e demonstra o Teu amor ao falar conosco, ao falar ao nosso coração. Tira a dureza do nosso coração, abre, Senhor amado, o nosso coração para ouvir a Tua voz, como uma terra pronta, fértil e preparada para receber uma semente que germinará, crescerá e dará frutos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós estamos felizes de estarmos aqui, estivemos de manhã no nosso culto da manhã e agora à noite no nosso culto nós temos feito séries de sermões diferentes. Então, de manhã nós estamos com a série das parábolas. Hoje nós ouvimos aqui o Mateus, o seminarista Mateus, pregando sobre as 10 virgens. Foi uma mensagem impactante, escatológica e que nos trouxe o alerta de vigiar e aguardar a vinda do Senhor. Nos cultos da noite nós estamos com uma outra série, a série dos cânticos de romagem. Do Salmo 120 ao Salmo 134, há um conjunto de salmos chamados Cânticos de Romagem, ou Cânticos dos Degraus, ou Cânticos das Subidas, que eram os cânticos que foram separados pelo povo de Israel para cantar quando eles subiam para adorar a Deus nas festas. Então, eles subiam para Israel de todos os lugares da nação e iam cantando esses cânticos, e esses cânticos simbolizavam o cântico ou o que eles falavam ou o que eles acreditavam durante a peregrinação. Nós todos vivemos uma peregrinação. Os crentes não são cidadãos dessa terra, mas são cidadãos dos céus. Por isso nós estamos nessa terra apenas de passagem, como peregrinos que estão aqui provisoriamente. Por isso esses cânticos falam tanto conosco, porque assim como aqueles homens, assim como aquele povo, como aquela nação, como aquelas famílias subiam para Jerusalém, para adorar a Deus como peregrinos, nós também peregrinamos nessa terra e estamos subindo não para Jerusalém terrestre, mas para Jerusalém celestial. E este salmo em particular, o Salmo 121, é um salmo muito conhecido, né? Você já deve ter ouvido alguém falar: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é muito interessante quando pegamos esses textos que são conhecidos. O salmista aqui, ele realmente está à busca de socorro. O salmista aqui realmente está precisando de socorro. O que acontece com o salmista é que ele entende a necessidade de ser socorrido pelo Senhor. E nós todos passamos por estes momentos. As estradas por onde o povo de Israel passava para ir adorar em Jerusalém eram estradas difíceis também.
rochas eram estradas montanhosas, eram estradas que tinham salteadores, que tinham animais selvagens, eram estradas de difícil acesso. E quando o salmista canta esta música durante a sua subida, durante a sua peregrinação, ele está extremamente preocupado com o socorro que vem do Senhor. Nós todos, meus irmãos, passamos por estes momentos de preocupação. Nós todos passamos por momentos que precisamos pedir socorro ao nosso Deus. E assim como o salmista, nós vamos aprender aqui como encontrar socorro durante a peregrinação. Como é que nós encontramos socorro durante os momentos difíceis da nossa vida? Como é que nós encontramos socorro quando passamos por momentos em que ninguém pode nos ajudar, em que parece que nada pode nos ajudar? O salmista luta contra a geografia de Israel, o salmista luta contra a geografia, os montes e as montanhas de Israel, pensando o seguinte: aqui ninguém pode me ajudar. Quando eu olho para esses montes aqui, onde eu vou encontrar esse socorro? E nós vamos aprender com o salmista aonde encontrar o verdadeiro socorro nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis da nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos é que para encontrar socorro, nós precisamos olhar para o Criador. Como nós encontramos socorro durante a peregrinação? Olhando para o Criador. Veja o versículos 1 e 2, versos 1 e 2 do Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista começa olhando para cima, naquele tempo, naquela época, olhar para o topo das colinas era enxergar, era ver os altares levantados a deuses e a ídolos dos povos cananeus. Quando eles olhavam para as montanhas, os chamados lugares altos, eram altares que eram levantados para deuses pagãos. Eles olhavam e talvez na cabeça do salmista ele pensa: o povo cananeu e os povos pagãos, eles adoram a esses deuses e que estão aqui sendo adorados nesses montes. Eles adoram a esses que receberam esses altares. O peregrino cansado olhando, ele olha para aqueles ídolos e talvez ele pense: será que eu posso também receber ajuda desses ídolos aqui? Será que eu posso também buscar ajuda ali? Será que eu devo apelar para as forças desses deuses? Mas o salmista entende que não. Porque o salmista sabe que, primeiro, ele é monoteísta. Ele só adora um Deus. E o Deus que ele adora é o Deus que se apresenta como Criador do céu e da terra. Então, quando ele diz: será que eu posso adorar esses deuses que estão aqui nas montanhas, esses deuses pagãos que estão aqui? O seu coração diz que convicção: não adianta eu buscar recursos nas forças desse mundo. Não adianta eu querer buscar recursos nos ídolos que não são criadores dos céus e da terra. Meus irmãos, muitas das vezes nós fazemos como o salmista. Olhamos para os ídolos dessa terra. Olhamos para os deuses dessa terra. Olhamos para os deuses pagãos, para os ídolos. E não estou falando aqui de imagens de escultura, não estou falando aqui de grandes estátuas como eram naquele tempo. Estou falando aqui de recursos do mundo, de um apelo que o mundo faz a nós para recorrer a ele como o socorro da nossa vida. Às vezes nós queremos encontrar no mundo aquilo que nós precisamos. Nós caminhamos cercados por esses ídolos. Talvez o nosso ídolo, talvez a nossa adoração está a nossa estabilidade financeira. Às vezes nós não confiamos no Senhor o suficiente, como nós confiamos na nossa planilha financeira, na nossa estabilidade financeira, em todo o planejamento que nós fizemos, em todo o projeto financeiro que nós colocamos na nossa vida. Talvez nós não confiamos no nosso Deus o quanto nós confiamos no reconhecimento profissional do nosso currículo. Nós não entregamos a Deus a vontade íntegra de ser totalmente dele, como nós entregamos a nossa formação, a nossa profissão, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós nos entregamos. Meus irmãos, às vezes o nosso ídolo é um controle excessivo sobre a nossa rotina, em que se uma coisa sair do lugar, nós já estamos perdidos, nós já nos distraímos, nós já estamos totalmente desolados. Todos esses são ídolos pagãos. Todos esses
são altares e recursos do mundo. Às vezes nós podemos falar como salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E em vez de completar com o verso 2, o meu socorro vem do Senhor, o Criador que fez os céus e a terra, nós olhamos: o meu socorro vem do meu bolso. O meu socorro vem da minha capacidade de conseguir aquilo que eu preciso. O meu socorro vem dos meus amigos, vem dos meus parentes, vem da minha família. O meu socorro vem das coisas deste mundo. Meus irmãos, nós buscamos refúgio em coisas criadas, em vez de voltarmos ao Criador, em vez de voltarmos a nossa atenção ao Criador. O salmista sabe qual é o seu Deus e como ele diferencia o seu Deus verdadeiro dos deuses falsos, porque o seu Deus é o Deus criador de todas as coisas. Não se apegue às coisas criadas. Não se apegue às criaturas criadas. Não se apegue às coisas que foram feitas por Deus. Se apegue ao próprio Deus. Como nós cantamos, não há nada melhor que o nosso Deus. O primeiro jeito que nós vemos, a primeira forma de encontrar socorro durante a nossa vida, durante a nossa peregrinação, é olhando para o Criador. E nós vamos ver diversos exemplos na Escritura. Nós vamos ver, por exemplo, lá no início, quando Abraão precisou. Abraão está com Isaac pronto a ser sacrificado, o seu único filho. Já existe todo um apego. Já existe toda a necessidade de ter aquele filho. Abraão vive aquele filho como a promessa cumprida do Senhor. Mas de repente o Senhor pede a ele e ele tem que sacrificar o seu filho. Ele vai perder aquilo que o Senhor lhe deu. E ele precisa de um socorro. Quando ele olha para o Criador, ele encontra a provisão. Um carneiro entregue para Abraão, dizendo: Abraão, calma, eu tenho a provisão. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Nós vamos ver Moisés diante do Mar Vermelho, em que quando ele olha para frente, ele vê o mar. Quando ele olha para trás, ele vê Faraó. E para onde ele vai olhar agora? Quando ele olha para o Criador, ele vê o mar se abrindo no meio, para que o povo passe com os pés enxutos. Quantos e quantos exemplos como o de Davi, que enquanto todo o exército olha para Golias como um homem invencível, um gigante invencível, Davi olha para o Senhor e ele diz: quem é este incircunciso para vir contra o Deus, o Senhor dos exércitos? Enquanto todos estavam olhando para o gigante, Davi estava olhando para o Senhor dos exércitos. E não para, no Novo Testamento nós vamos ter outros momentos assim, talvez o mais famoso que vem à sua mente agora, de quando Pedro está andando sobre o mar. Enquanto ele olha para o Senhor, enquanto ele olha para o Verbo, aquele por todas as coisas foram feitas, ele está firme, com os pés firmes no mar, mas quando ele tira o olhar, quando ele olha para a água, quando ele olha para o mar à sua volta, para a tempestade à sua volta, ele começa a afundar. Nós vamos ver Estevão, que enquanto apedrejado, ele olha para aqueles homens todos com pedras na mão, mas quando ele olha para o Criador, ele vê a sua morada eterna. Meus irmãos, nós temos um problema sério de perspectiva. Quando o salmista diz: eleva os meus olhos, ele está falando sobre o olhar, para onde eu estou concentrado, para onde eu estou olhando. E muitas das vezes nós precisamos nos corrigir. Precisamos corrigir para onde nós olhamos. Precisamos corrigir para onde está a direção dos nossos olhos. Precisamos corrigir aonde nós temos focado e enfatizado os nossos olhos. Talvez não fazemos como Davi às vezes, olhamos mais para o gigante do que para Deus. Talvez não fazemos como Pedro, que em vez de olhar para Jesus, olhamos para a tempestade à nossa volta e afundamos. Toda vez que nós temos esse problema de perspectiva, toda vez que nós temos um problema de ótica, para onde nós estamos olhando, todas as vezes nós vamos nos dar mal. Vamos ter alguns problemas. Meu irmão, se a primeira coisa que nós precisamos fazer para receber socorro é olhar para o Criador, vamos ler os versículos 3-6 que diz: ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Meus irmãos, o salmista está fazendo uma comparação interessante aqui. Quando o salmista fala que este guarda que nunca falha nos guardará, ele nos ensina para onde olharmos. Além de olhar para o Criador, precisamos olhar para o guarda que nunca falha, que é o nosso Senhor.
Por que o salmista está falando isso? Durante a peregrinação, eles estão subindo para Jerusalém e chega uma hora em que eles precisam repousar. Eles precisam dormir, chega a noite e eles precisam descansar. E alguns guardas ficam de vigia para cuidar do povo, para cuidar daqueles que estão subindo. Alguns ficam acordados durante a noite para caso apareça algum salteador, algum bandido, algum assaltante, este guarda esteja ali. Se aparecer algum animal selvagem que possa predar alguém daquela caravana, esse guarda, esse vigia está ali. Só que tem um problema nos vigias humanos. Porque é noite, está muito frio, né? E a canseira, a caminhada, as montanhas, as rochas, tudo isso cansa o vigia. E o que acontece com o vigia? Ele dá alguns cochilos. Ele dormita, na linguagem do salmista. O salmista usa esse exemplo dizendo, olha, nós estamos aqui em caravana, estamos aqui à noite dormindo. Se um vigia desse dormir também, quem que vai nos guardar? Se aquele que estão cuidando de nós cochilarem por um instante, abrindo brecha para sermos roubados, assaltados, mortos até, quem que vai nos ajudar? Por isso o salmista diz, é certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Meus irmãos, além de olhar para o Criador, nós temos que olhar também para o guarda de Israel. É o guarda que nunca falha. E o que isso quer dizer para nós? Deus é um guarda que nunca cochila. Quer dizer que mesmo que confiemos em guardas humanos, mesmo que confiemos na segurança humana, mesmo que confiemos nos recursos humanos, há um Deus que não tem essas falhas. Você pode cair num golpe, o banco pode te roubar, lá no seu trabalho você pode perder as suas coisas, lá na justiça você pode não ser ressarcido. Há vários recursos humanos que podem falhar. E falham, sempre falham. Muitas das vezes conosco mesmo. Às vezes nós somos demitidos e dispensados por um problema de sistema. Às vezes nós somos injustiçados por processos errados. Às vezes nossa casa ela é roubada por falta de segurança. Ou nós mesmos perdemos o nosso celular e não asseguramos ele, nosso carro. Quantas coisas podem acontecer conosco? Vivemos em um mundo tão perigoso. Mas o Senhor está falando que aquele que cuida de nós não dorme, não falha. O nosso Deus não falha. É importante olharmos para isso. Olharmos para isso para entender que muitas coisas acontecem conosco, mas o Senhor é quem nos guarda. E Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, como está no Salmo, no versículo 3. Esta ideia de pé vacilar também é muito importante, porque as subidas íngremes de Israel e dos montes por onde o povo passava eram subidas difíceis. E um escorregão, você podia descer rolando aquilo ali, morrer. Então eles falavam, olha, eu não sei, eu vou subir aqui, mas se eu escorregar, se uma rocha quebrar, se eu tiver um vacilo aqui nos meus pés e eu cair essa montanha abaixo aqui, para mim já era. E o salmista diz, calma, o guarda de Israel não deixará que os seus pés vacilem. Que coisa interessantíssima. Imagine quantas e quantas vezes o povo subia. Imagine a experiência daqueles homens que subiam todo ano, 3, 4 vezes por ano, e falavam assim, eu já conheço bem essa montanha aqui. Essa aqui eu escalo de olho fechado e tal. Ainda assim o salmista está falando, não, mas não confie em si. Porque se você não caiu até hoje, é porque o Senhor não deixa que os seus pés vacilem. Meus irmãos, quantas pessoas confiam em si mesmo? Quantas pessoas confiam na sua própria força? Quantas pessoas confiam nos seus pés? E digam, eu estou firme até hoje, porque, olha, eu sempre li a Bíblia muito, orei muito, sempre fui para a igreja muito. Eu sou crente até, eu nunca desviei. Olha, Felipe, graças a Deus, desde criança, minha mãe criou na igreja. E eu. Pessoas que se colocam no centro do seu sucesso, da sua carreira cristã. Quando é o Senhor quem não deixa que os nossos pés vacilem.
quando é o Senhor que nos segura de pé, quando é o Senhor que nos sustenta. E não só isso, Davi, em seu salmo, vai nos ensinar também que não só quando nós estamos em pé e em atividade, não só quando nós estamos subindo montanha acima, mas Davi disse: eu deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Ué, mas até no sono o Senhor nos sustenta. Até no momento em que não parece e não precisa de nenhum cuidado. Como assim? Eu estou dormindo, não preciso de nenhum tipo de ajuda para dormir? Eu preciso para acordar que é difícil, né? Para dormir eu não preciso de ajuda. Ainda assim o Senhor nos sustenta durante o nosso sono. Quando dormimos, Ele é o guarda que nunca falha. Ele é o vigia que não cochila. Ele é o vigia que não vacila. Esse é o nosso Deus. Nós temos que olhar para o guarda que nunca falha. Meus irmãos, nós achamos às vezes que nós somos os nossos próprios guardiões. Nós achamos que nós mesmos podemos nos guardar. Nós vivemos sobrecarregados dessa cultura de desempenho, de desenvolvimento, falando, não, eu chego onde eu quiser, o mais longe que eu posso chegar aos meus sonhos e eu vou conquistar. Nós não somos nada. Nós somos vulneráveis. E este salmo mostra e enfatiza a vulnerabilidade da nossa existência. O salmista está falando, nós estamos indo e se escorregarmos aqui, acabou. Se o nosso vigia cochilar, acabou. O que puder de acontecer aqui, mínimo, nós estamos em perigo. Este salmo quer mostrar para nós a vulnerabilidade da nossa existência. E veja, nos versículos 5 e 6 ele continua dizendo, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. E é muito interessante quando ele continua falando desse guarda que nunca falha. Porque a ideia de ser a sombra à direita é porque o escudo do guarda fica do lado esquerdo e a espada do lado direito. Sempre em todas as guerras que Israel e outras nações enfrentavam, o lado vulnerável do soldado é o lado direito. Então precisava que sempre tivesse um guarda guardando o lado direito do outro guarda e assim por diante. Mas o salmista está falando, olha, durante as guerras que nós enfrentamos, no nosso ponto de vulnerabilidade, no nosso ponto cego, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. É Ele que guarda onde não há escudo. Aonde o nosso escudo não chega, aonde nós não conseguimos nos defender na guerra, é o Senhor que nos guarda. É Ele que nos livra de todo mal, é Ele que é o guarda que nunca falha e que por mais que os meus companheiros de guerra falhem, morram, o meu Senhor é a minha direita, é Ele que me guarda. E o salmista continua falando sobre a peregrinação, dizendo, de dia não lhe fará o mal o sol, nem à noite a lua. E é interessante como nós vivemos assim. Vivemos sobre o esgotamento do sol, aquela rotina diária, sol causticante. Não estou falando que você trabalha aqui de servente de pedreiro no sol, mas é uma ideia de rotina pesada. O salmista olha para a peregrinação como uma rotina muito difícil, em que de noite é muito frio e a lua fechando com a sua neblina todo o povo e aquele frio e aquele perigo, e de dia o sol causticante no deserto do Oriente e eles ficam ali preocupados, sendo molestados por isso. Você fala, não, nós não, porque o Senhor é quem nos guarda. E talvez você esteja assim. Talvez você esteja preocupado com esta rotina, com esta canseira, com o que o sol da rotina e do dia a dia e da sua vida diária tem feito a você. Nós vamos ver vários exemplos em que um homem de Deus procura uma sombra para se deitar. Elias lá no deserto, Jonas depois que prega ao povo, sempre procurando algo. Isso me faz lembrar de Abacuque quando diz, ainda que a figueira não floresça. E nós vamos ver Jesus usando essa referência quando ele fala a Natanael, eu vi você debaixo da figueira, na sombra da figueira. É como se Abacuque estivesse dizendo, ainda que eu não tenha uma sombra para repousar, ainda que a figueira não dê flores e folhas o suficiente para fazer sombra à minha cabeça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas o salmista está dizendo algo para nós aqui, é Ele que é a nossa sombra. Ele é a nossa sombra durante o sol causticante. Aquele sol que tenta molestar a nossa mente, a nossa cabeça. O que estou dizendo aqui é que o Senhor é o nosso descanso durante uma rotina cansativa,
Uma vida difícil, uma vida pesada, onde nós nos enchemos de demandas, de preocupações, de coisas para fazer, não temos tempo na criação dos filhos, no cuidado com o casamento, nas coisas que precisamos entregar em nosso trabalho. Parece que nós não vamos ter resultado, não vamos conseguir. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é a nossa sombra durante este sol que é aplicado em nós. Não precisamos nos preocupar, porque estamos olhando para o guarda, que nos guarda de tudo, do mal, que nos dá proteção, que durante a guerra é a nossa direita, que durante o sol é a nossa sombra, é Ele quem cuida de nós. Meus irmãos, nós temos que olhar para o Criador, temos que olhar para o guarda que nunca falha, e temos que olhar, em terceiro e último lugar, para o nosso Salvador. Versículos 7 e 8 diz assim: o Senhor guarda você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. É evidente que a expressão hebraica aqui, para entrada e saída, para o povo de Israel, é todas as atividades. É toda a sua vida. Quando o salmista fala na entrada e na saída, ele está dizendo: tudo que você fizer, o Senhor te guardará. Tudo que você colocar as suas mãos, o Senhor estará te guardando. Na sua vida por completo, o Senhor te guardará. E isso é um reforço do que ele diz no verso 7, porque quando ele diz o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma, a palavra nefesh aqui em hebraico quer dizer todo ser, todo o seu interior, tudo o que ele é. É isso que o Senhor está falando aqui por meio do salmista. Que o Senhor nos guarda de todo mal. Que o Senhor guarda a nossa alma. Que o Senhor cuida de nós. Meus irmãos, é evidente que aqui há um peso espiritual muito grande. É evidente que aqui há uma direção espiritual. Porque o salmista até agora tinha falado sobre o corpo, sobre a proteção diária, sobre o cansaço, sobre a rotina. Até aqui o salmista tinha falado de uma vida que está mais ligada às ações e atividades da vida. Mas quando o salmista chega nos versos 7 e 8, ele quer dizer que nós precisamos olhar para o nosso Salvador. Precisamos olhar para o nosso Salvador. Acima de todas as proteções, acima de tudo que o Senhor pode nos guardar, a maior delas é porque o Senhor guarda a nossa alma da condenação do pecado. Não valeria a pena ser guardado durante a peregrinação se o Senhor não nos direcionasse para a mansão celestial. Não vale a pena viver as bênçãos de Deus aqui se nós não formos para o céu viver com o nosso Deus. Não valeria a pena dizer que o Senhor guarda a nossa vida financeira, de que o Senhor guarda a nossa família em segurança, de que o Senhor tem dado a nós uma vida em que nós podemos dizer que somos abençoados se nós não vamos para o céu. O próprio Jesus nos ensina isso quando ele diz lá no Evangelho de Marcos: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Por isso o salmista precisa encerrar este salmo dizendo que o Senhor guardará a nossa alma. Por isso o salmista precisa encerrar este salmo dizendo que ele guardará a nossa vida até a consumação dos séculos, porque quando ele está dizendo guardar a tua entrada e a tua saída, é disso que ele está falando. É em Jesus, meus irmãos, é em Jesus que nós temos esse cuidado. Adoniran Hudson foi um dos primeiros grandes missionários lá na Birmânia. E ele disse: o Senhor não me guiou tão ternamente até aqui para me abandonar exatamente diante dos portões do céu. O que ele quer dizer? O Senhor não fez tudo o que poderia fazer como ele fez na minha vida para não me dar a salvação. O que adiantaria? O que adiantaria todos os testemunhos que você tem na sua vida para contar se você não for morar com o Senhor? Do que adianta grandes e grandes eventos e feitos na nossa vida, se isso tudo não culminar na nossa salvação, na redenção dos nossos pecados? Nós vivemos um momento em que precisamos tomar cuidado com isso. Muitas pessoas têm se acostumado a pedir as bênçãos de Deus, mas não querem
o nosso Deus, o dono das bênçãos. Muitas pessoas querem desfrutar da criação de Deus, mas não querem se entregar ao Criador. Muitas pessoas querem viver a proteção do guarda que nunca falha, mas não querem se alistar no exército desse guarda, desse general. Precisamos colocar em nosso coração o desejo e o anseio e entender que o Senhor cuidará de nós e principalmente da nossa salvação. Coloque a sua fé no Deus que fez os céus e a terra, pois Ele não dorme. Ele conhece a vulnerabilidade da nossa existência. Ele é a nossa sombra nos dias quentes de provação. Ele guarda a nossa saída, a nossa entrada. Ele guarda o início do nosso dia e guarda-nos por toda a eternidade. Meus irmãos, o Senhor nos ajuda a contar os nossos dias. O Senhor nos ajuda a contar os nossos dias. E é interessante que séculos depois deste salmo ser escrito, o próprio Filho de Deus caminhou pelas mesmas terras da Judéia. O próprio Jesus Cristo, rumo a Jerusalém, caminhou. Mas ao contrário desse peregrino aqui que está lendo o Salmo, ele não teve quem o livrasse da dor. Jesus não foi livre, Jesus não foi protegido da dor. Na cruz do Calvário, Jesus experimentou exposição ao sol e à lua, ao calor do juízo de Deus, à escuridão do abandono de Deus, até dizer: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O nosso Senhor Jesus não teve a mesma proteção que esse peregrino. Ele gritou por socorro, mas não houve sombra para ele. Ele sofreu o golpe da justiça divina para que nós pudéssemos receber abrigo. Jesus enfrentou o caminho mais perigoso da história, a via dolorosa, mas ele venceu. Ele ressuscitou para nos dar essa proteção que nós desfrutamos, para que esta palavra fosse realmente eficaz em nosso coração, para que depois de ressurreto ele fizesse uma promessa definitiva: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, como é que nós encontramos socorro durante a nossa vida difícil? Primeiro, olhando para o Criador dos céus e da terra. Não olhe para outros deuses. Não se entregue aos recursos dessa vida. Não se entregue às próprias forças. Nós também encontramos socorro olhando para o guarda que nunca falha. É aquele que nos guarda no meio das guerras. É aquele que é a nossa sombra nos pontos cegos da nossa ótica e da nossa visão. E olhando principalmente para a salvação da nossa alma, para o nosso Salvador.